Opa, André aqui. Tudo bem? Bom feriado, 1º de maio, né? Plena quarentena, bom feriado. Que horror, né, cara? Ah, isso aqui é um replay de mercado, né? Eu venho aqui de vez em quando, venho dar uma olhada. Isso aqui é um laptop que eu tenho, né? No meu próprio quarto, né? E deixo rodando, isso aí é meu aquário. Eu não participei da maioria dos pregões de janeiro, fevereiro, março. Então eu estou refazendo todos, mas na verdade não consigo ficar olhando, né? O mercado é lento. Você vai entender o que eu vou falar aqui agora, né? Estava conversando com uma amiga de longa data de mercado, falando sobre ganhar dinheiro aumentando a mão, né? Fazendo técnicas um pouco mais agressivas do tipo scalp, aumentar a mão, sair com um alvo um pouco menor e fazer um financeiro legal. É, isso aí são técnicas normalmente associadas a scalp, rompimento, rompimento de vela, rompimento de máxima, de mínima, rompimento de miolo de formação M, miolo de formação W, uma série de coisas aí. Todo mundo já deve conhecer essas técnicas de scalp. Tem, tem uma parte da vida de trader da gente que a gente fica procurando esse tipo de estratégia, né? E aí a gente vê pessoas que, pô, sair de 300 para 10 mil em um mês, sair de 1.000 para 300 mil, pô, vou fazer um desafio aqui de começar hoje em junho, 3 meses depois comprar um carro zero, porque eu quero gatilho de 1 minuto e etc. E o cara fala o seguinte, que a ideia é fazer juros sobre juros na bolsa, né? Então te dá aquela ideia legal ali, por exemplo, no IN, né, que o financeiro é 20 centavos por ponto, né? Vou botar aqui um ponto, aqui eu vou botar o número de contratos e aqui eu vou botar o resultado financeiro. Então o cara chega para você e fala assim, bom, com essa técnica aí, você fazendo isso aqui que eu vou te mostrar agora, né? E põe lá igual esse vezes esse vezes esse. E aqui sendo o tique financeiro do índice, né? O tique financeiro do índice. Aqui sendo o número de pontos, aqui sendo contratos e aqui o resultado esperado. E aí o cara diz: você fazendo isso aí, você ao longo do tempo vai fazer um negócio que se chama, o tique do índice é 5 pontos no mínimo. Você vai fazer um negócio que se chama juros sobre juros compostos na bolsa, juros compostos na bolsa, e etc, etc, etc. Né? E aí ele diz: quando você fizer um financeiro legal aí, por exemplo, com um contrato, você pegar objetivando 100 pontos, ou objetivando 250 pontos, ou seu ganho médio é 150 pontos, né? Você pode chegar simplesmente aqui da próxima vez, né? Já aumentar o número de contratos e repetir sistematicamente, esperar que o mercado faça a mesma coisa e vai lá e faz. Então você põe dois aqui, ó, né? E aí de novo. E aí ele vai te mostrando uma tabela de progressão de lote que que no fim você olha o financeiro e você fala, meu Deus do céu, vou começar a fazer isso amanhã. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aí. Vou começar a fazer isso amanhã mesmo. Amanhã tem pregão, eu vou nessa. Né? É preciso fazer algumas ponderações aqui. Tá? Quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente não pode dizer para a gente que a gente consegue controlar o risco no mercado. A gente consegue controlar o risco da decisão que a gente faz. O risco está na decisão, uma, de entrar ou não no mercado, abrir uma posição no mercado, comprada, vendida, whatever. E dois, né? Aceitar ou não, saber quanto a gente vai perder. Né? Então eu quero tradear. E eu aceito perder até R$ 150. Então eu vou abrir uma posição comprada aqui, que se der certo eu ganho 150, se der errado eu ganho 150. Então, a decisão de entrar no mercado ou não, entre parênteses, sair também, tá? E a decisão de quanto vai arriscar a perder, são variáveis que estão sob o nosso controle. Nada mais está sob o seu controle, nem quanto você vai ganhar. Porque para ganhar, o mercado precisa desenhar algo do lado direito que não existe ainda. Ele só desenhou alguma coisa que está do lado esquerdo, que você está usando inclusive como referência de tamanho para o seu stop. Preciso fazer essas ponderações, tá? A outra ponderação que você precisa fazer, né? Sabendo disso, que as variáveis de risco estão sob o seu controle, nada mais está sob o seu controle, é que quando você faz a decisão de aumentar, de fazer uma estratégia de position size, progredir lote, por exemplo, de 1 para 2 contratos,
você está aumentando 100% o tamanho do seu prejuízo financeiro caso ele se concretize no mercado. Isso aqui é uma mudança de 100% no seu position size. Isso aqui também, tá? Então aí a gente vai para o mercado e a gente começa a lidar com situações que a teoria não ajudou a gente a prever antes, que é o risco post, né? A gente se vê depois de ter feito uma decisão numa rascada que a gente não consegue mais consertar. Para consertar, a gente vai ter que parar, começar tudo de novo e dar aquela história como terminada e começar uma nova vida, né? Quando você tem uma estratégia, por exemplo, que você busca 150 pontos e limita a sua perda a algo parecido, 125, 130, 140, você está dizendo que você tem aí uma estratégia com o ganho médio e a perda média mais ou menos parecido, que é o que a maioria de nós faz no mercado, tá? A não sei que você seja aí um cara que tenha uma visão além do alcance e só trade para grandes desdobramentos no day trade. Você acredita que naquele dia o mercado vai ficar totalmente direcional para o lado da sua compra, exatamente do ponto onde você entrou? Aquelas falácias que a gente sabe, né? Como é que são. E você já deve ter percebido que no day trade, por mais que você saiba ver alvo, que é uma das coisas mais tranquilas do mundo para ver, né? Marcar, fazer marcações de níveis, mostrar onde está a retração 618, mostrar onde está a extensão linear 168, a expansão 168-200 de uma correção, que são normalmente medidas atribuídas a alvos de pivô. O que você espera é que aquele alvo, que aquela dinâmica de ir para o alvo se desdobre dentro do pregão. Senão, o mercado vai fazer qualquer coisa ali no meio da consolidação, no dia seguinte vai abrir em gap de alta lá já muito próximo do alvo, que é a maioria das coisas que isso acontece, né? Então eu não estou falando daqueles alvos gigantes, tá? Se você tem mais ou menos aí o seu ganho médio sendo mais ou menos 1 para 1, quando você faz isso aqui, né? Você diz assim, cara, que vai acontecer, né? É que ou eu entro para perder 150, 30 reais, ou eu entro para ganhar, ou eu entro para perder. Ou eu entro para ganhar, ou eu entro para perder 60 reais. Ou eu entro para ganhar, ou eu entro para perder. E você fala, estou numa fase boa, estou acertando os trades, tive um trade vencedor depois do outro. Porém, né? Quando você vai colocar esse trade aqui, acontece um stop. Daí você fala, puta, que azar, mas vai dar tudo certo, né? Porque, ó, acertei. Só que na hora que você vai fazer a conta, você fala assim, poxa vida, eu tinha arriscado perder 30 reais para ganhar 30. Muito bem. Aqui, eu tinha arriscado perder 30, 60 reais para ganhar 60. Deu certo. Ou 70. Deu certo. Aqui, eu tinha arriscado a perder 120 reais para ganhar 120, só que não deu em nada. E aí você faz a conta aí, ó, tá? O que você perdeu aqui, o resultado é igual, né? O resultado é igual. O que você perdeu aqui, menos os seus ganhos, menos o que você perdeu aqui. Então vamos fazer assim, ó. Esse mais esse, põe entre parênteses, cadê os parênteses? Menos esse aqui. E aí você vê que o seu resultado ficou abaixo daquele que você tinha quando tradeava com um contrato. Então, quando você faz progressão de lote, a estatística diz que quanto mais você vai progredindo no número de trades, maior é a chance não. Maior é a probabilidade de sistematicamente você perder com mais e ganhar com menos. Deixa eu pôr maiúsculo, que é o que a gente merece mesmo. Tomar na orelha. Quanto mais você progride nesse tipo de atitude, mais você vai vivenciar essa situação aqui, que é perder com a mão maior depois de ter ganhado com a mão menor. E aí você vai ter que, pela lógica que te levou a aumentar a mão,
pela lógica que te levou a aumentar a mão, você vai ter que voltar para trás. Quando você vai fazer um trabalho de alinhar, né? Vamos voltar para trás. Agora eu vou treinar com 2. Você olha e fala assim, não, mas peraí, meu resultado agora não é assim. Hipoteticamente. Eu tinha R$100, peguei, fiz um trade, ganhei 30, ganhei 60, tenho 190, agora que eu perdi 120, eu não tenho mais R$100, eu tenho menos 70, eu tenho R$70. Qual é a margem da tua corretora? Ela deixa você tradar? Tendo R$70 na conta? Então você não vai conseguir mais nem tradar com um contrato, tá? E é isso que acontece quando a gente progride lote. Uma ideia aqui, só para a gente pensar no assunto, quando você vai progredir lote, né, você tem que ter consistência de informação. E consistência de informação não significa que você ganhou todo mês, nem pagou DARF todo mês, tá? Isso não tem nada a ver com consistência. Consistência significa que você executa o mesmo tipo de trade, com o mesmo perfil de risco, o mesmo perfil de alvo, o mesmo tipo de condição técnica no mercado. Mercado lateral, afastamento à média, perninha de tendência que fez pullback na média, tem vários setups que você pode executar, ipsis literis, do mesmo jeito, trade após trade. Isso é ser consistente, porque você vai formar uma estatística que é relativamente importante, tá? Que é relativamente importante, que é o seu win percentage, Isso aqui não é tudo que você precisa saber. Aliás, isso aqui você vai ver que não tem praticamente importância. E o seu loss percentage, tá? Que é a quantidade de ganhadores e a quantidade de perdedores. Então, quando você vai olhar para isso, você fala assim, cara, eu tenho uma taxa de acerto aí interessante de, vamos dizer, 65%. 65%. Em 10 trades eu acerto isso e perco isso. Porém, você vai ver que quando você, em 10 trades, tá? Você vai ver que quando você vai aumentando o número de trades, numa sequência, todo dia, afinal de contas, você não vem tradar hoje, faz um dinheiro, fecha a plataforma, cancela, pega o dinheiro, põe na tua conta e vai fazer outra coisa da vida. Amanhã você está aí de novo, você pega o ganho que você teve e joga no mercado de novo. Então, quando você vai aumentando o número de trades, você vai ver que esse win percentage versus loss percentage, que é o famoso win percentage, win-loss percentage rate, win-loss percentage rate, que se fala, esse é um indicador, tá? Então você vai, que ao persistir no mercado, isso aqui vai se tornando um número com uma massa de volume importante. Em 100 trades, se você perde 35, já existe a possibilidade aqui, e aí você vai ver que o importante é você saber essa informação. Já existe uma massa crítica aí de informação para você saber que o dado importante é esse aqui. Qual foi a sua pior losing streak dentro dessa estratégia ao longo de 56 trades? Porque com 35 trades errados em 100 trades, você continua com uma taxa de acerto de 65 para 35. É muito bonito. Só que você imagina, você tá lá bonitão, tradando, né? Tranquilão. Vamos fazer esse trade aqui, ó. Esse trade aqui, ó. Você faz esse trade aqui, ele dá azul, ele dá verde. Dá verde. Verde. Você faz esse outro trade aqui, ele dá verde. Você faz esse trade aqui, ele dá vermelho e você está progredindo o lote. Tá? Você fala assim, caraca, velho, em 3 trades eu acertei 2. E errei 1. E perdi dinheiro? Ah, mas você não sabia que isso podia acontecer nessa estratégia? Você fez uma decisão de aumentar o tamanho do risco trade a trade e queria que isso não acontecesse? Impossível. Então pense bem antes de pegar esses caras de YouTube que ficam com planilha Excel mostrando como é que se faz juros sobre juros compostos na bolsa, porque você precisaria, né? Por exemplo, né, numa winner streak com essa taxa de acerto, suponha aí que a tua maior sequência de vencedores tenha sido 18 trades, em 100 trades. E desses 35 aí, ó, 11 entraram numa sequência de perdedores. Você perdeu 11 vezes seguidas aqui. Foi a tua pior losing streak. Você, para treinar, sair de 1 para 4 contratos, você precisaria ter feito um dinheiro quase que
pornográfico com um contrato para poder sair de 1 para 2 e 2 para 4. Você, conhecendo a sua losing streak, ou a pior sequência de perdedores que você teve dentro da sua estratégia, que é única, com o mesmo perfil de entrada, stop, alvo, na mesma condição técnica de mercado, você faz lá 1, 2, 3 trades por dia, né? Você precisaria ter um saldo financeiro antes de progredir lote equivalente a isso aqui, ó. Isso aqui é igual à sua winning streak vezes a perda que você vai ter quando você aumenta o lote. Então a sua pior sequência de perdedores vezes o prejuízo que você está aceitando assumir quando você aumenta a lote. Então você precisaria ter feito R$ 1.320 antes de subir de 1 para 4. Você precisaria ter feito, por exemplo, né, a sua pior losing streak vezes a perda que você teria aqui se esse trade tivesse dado errado, R$ 660. Você precisaria fazer R$ 660 para aumentar o tamanho da sua posição 100%, porque isso significa que você vai aumentar 100% o tamanho do risco. Um trade já calou essa estratégia. Você imagina se entrar 2, 3 trades aqui na sequência perdedores, você vai quebrar a tua conta. Então, para garantir que você não vai quebrar a tua conta, quando você aumentar a sua mão, você precisa ter feito um financeiro suficiente que, se você passar pela pior losing streak que a sua estratégia te ofereceu, e uma estratégia 65-35, tem essa probabilidade? 11? Sim. Tem mesmo? Tem. De modo que se você entrar numa losing streak perdendo R$ 120, você não vai quebrar e você não vai ter que andar para trás. Então você tem que ter essa gordura para queimar antes de sair de 2 para 4, e você precisa ter essa gordura para queimar antes de sair de 1 para 2, sob o risco de não poder nem mais treinar com 1. Certo, errado, já acabou. Então você precisa ter 11 vezes errado para queimar R$ 1.320. Então o recado aqui é, o seu saldo na corretora não é vezes a margem exigida para você treinar um contrato. Seu saldo na corretora é assim, quantos stops eu posso tomar de 150 pontos com um contrato e continuar tentando? Um contrato é 30 pontos. Quantos stops eu posso tomar com 2 contratos e continuar tentando? Você vai ver que não adianta você botar R$500, R$200, R$300, a margem da corretora é 25 e você vai sair tradando para o resto da vida. Né? Você vai precisar de 1.000, 1.320, R$660, podendo tomar stops de 150 pontos 11 vezes, e ainda assim vai ter que sobrar dinheiro para você tradar, porque você vai ter que continuar tentando com 2 contratos. Senão você vai ter que voltar para trás, e a hora que você volta para trás, você perdeu com mais e ganhou com menos. Então pensa bem nisso aí, tá? Então essa é uma das formas que a gente se ilude de, pô, vamos aumentar a mão, diminuir o número de pontos aí, mas e o stop, galera? Onde é que você vai parar esse trade se ele romper, começar a balançar, não pegar até alguém e começar a vir para trás? Você vai parar na mão? Você vai fazer a decisão de sair? Você, com a sua plataforma que leva 1 segundo a mais que a realidade do mercado para desenhar um candle, você vai fazer a decisão de dizer sair do prejuízo? Você vai ficar saindo do trade que você decidiu entrar? Ou você vai deixar o stop automático pegar? O stop automático, para quem trabalha com 30, 40 pontos, não pode ser maior que 30, 40 pontos. E na hora que você puser stop automático de 30, 40 pontos, você vai passar por uma losing streak com certeza. Né? Então a gente precisa passar por isso para ter consistência de entender. Não adianta eu comprar rompimento disso, não adianta eu só olhar para a vela de 60 minutos, não adianta eu estar lá, para eu fazer scalper eu preciso de mercado rápido, eu preciso de mercado veloz, eu preciso de momentum, não adianta eu fazer isso com o mercado lento, não adianta eu fazer isso. E você começa a qualificar a tua forma de atuar no mercado para não mexer com ele. Mas fazer isso tem essa consequência. Então tem como consertar? Tem. Mas precisa pensar bem, porque isso aqui, se você faz sem pensar, você não volta mais para trás.